En RTL-Service mat engem Vakanzemessage an de Projektsgruppe vun de Lützburger Giden as Scouten ass Gëchten nowen deiser Zeit gut a Brasilien ukom, Di Jong an ihr Schaffe schicken tropisch Bonjoure vun Südamerika op Lützburg. Às 8h30, pegamos o ônibus em direção a Itambé. Chegamos após 1h30 de viagem, apesar de estar planejado para chegarmos lá pelo meio-dia. Fomos acolhidos carinhosamente com música e cada pessoa nos deu um abraço. Eles mesmos levaram nossa bagagem grande até a barraca das refeições. Durante a manhã, montamos nossas barracas e passamos a tarde na piscina. À noite, houve a cerimônia de abertura, na qual nós entregamos o lenço dos escoteiros e o livro de campo aos brasileiros. Juntamente com um brasileiro, tivemos que preencher uma ficha de apresentação pessoal. Bem do lado do local de alojamento, estavam queimando um campo de cana-de-açúcar e, por isso, tivemos que nos recolher em um dos dormitórios. Aí a coordenação nos foi apresentada e foram formadas as equipes. Durante a cerimônia de abertura, os brasileiros cantaram as suas canções e aí voltei a sentir essa energia enorme que os une. Quando eles cantam e recitam seus textos que falam da luta, da opressão e da união, acabo ficando arrepiada de emoção. É possível sentir bem essa união, uma consciência de que somente unidos e organizados é que se consegue alcançar uma coisa a longo prazo. É isso mesmo que me fascina neles e que me faz feliz. Eu quero mesmo ajudá-los nessa luta para que o seu esforço e energia não sejam em vão. Hoje de manhã, o mutirão começou verdadeiramente. De manhã foi a meditação da coordenação luxemburguesa, na qual tiramos o nosso anjo secreto. Hoje foi o primeiro dia na obra. Tínhamos que assentar o piso e tentamos nos comunicar com mãos e pés porque não tínhamos um tradutor conosco. O chefe da obra dos brasileiros foi muito simpático e tentou nos explicar como deveríamos fazer as coisas. Mesmo que de início pensamos que a barreira da língua iria nos dificultar muito a comunicação, notei que afinal não era o caso. Claro, precisamos de 10 minutos para explicar as coisas mais banais, mas isso é muito divertido. De qualquer forma, no fim acabou funcionando e nós nos esforçamos para colocar o piso. Hoje de manhã, o Juan, um índio que também participa do mutirão, fez uma dança da luta com a gente, o toré, da qual todos nós participamos. Andamos em roda, 2 a 2, acompanhados por música e canto, enquanto ele repetia cantando várias frases e os outros respondiam. Foi nesse momento que também surgiu uma forte energia, que nos impressionou bastante. De tarde, fomos visitar uma fábrica de cana-de-açúcar. Afinal, nos foi mostrada só a casa de uma família que tinha escravos e também um espaço onde os escravos moravam. A senhora que guiou a visita falou e apresentou a escravidão de uma maneira um pouco banal. À noite, tivemos uma roda de discussão, na qual discutimos sobre a visita e por que acabamos por não ver a fábrica.
Hoje de manhã, partimos pelas 7h40 de ônibus na direção do assentamento. A partir do lugar em que nos deixaram, fomos caminhando até a casa do Aldilson, onde fizemos uma pausa. Fizemos ali mesmo a meditação na qual brincamos do jogo do nó. Um assentamento é uma terra que pertenceu a um latifundiário e que foi ocupada por um acampamento. Depois de muitos anos de luta, durante os quais suas barracas foram por vezes destruídas e eles foram expulsados, eles finalmente receberam o direito de viver nessa terra, de construir casas, cultivar a terra, ou seja, plantar frutas e legumes, e além disso, também de vender. A terra não os pertence completamente, também não podem vender matéria-prima, mas podem estar lá legalmente. Durante a manhã, caminhamos pelo campo e conseguimos sentir verdadeiramente a diferença entre essa terra e o resto do que se vê aqui. Depois de beber uma água de coco, continuamos a caminhada até a casa do Júnior, onde almoçamos. Depois do almoço, passeamos um pouco pelo seu quintal e provamos várias frutas. Sentados embaixo de uma árvore, começamos a cantar juntos canções brasileiras e canções luxemburguesas alternadamente, bem como o hino do mutirão. Em seguida, nos mostraram como é queimada a castanha do caju e explicaram o processo até obter a castanha final para comer. Após voltarmos para o local de alojamento, tivemos tempo livre. Jogamos cartas, Uno e Jungle Speed com os brasileiros. Ah, tá. Não, eu digo se tiver dizendo ali que é pra tu. Então é dividido em três. Eu compreendo, não ia ser. Não tem que fazer igual não, né? É boa ação e atividades da noite. E no clube, porque gosto do programa de natação, a mística de manhã. Das vorhineristisch locker rüberkommen auf mir, du gemäht zu a participação de todos que se encontram aqui presentes. A noite começou com uma notícia triste. O padre João não se encontra muito bem de saúde. Mas o que aconteceu depois foi um contraste total. Barulhento, colorido, vivo, totalmente doido, surreal. Os brasileiros se superaram mais uma vez. 3 grupos vieram de longe para nos mostrar o seu carnaval, a capoeira e danças tradicionais. No início, apresentaram danças e capoeira. Nós estivemos atentos e ficamos impressionados com seus talentos. Foi o riacho que corre no rio e o rio que corre no mar. O mar é morada de Cristo. Areia, areia. Sou esse nego, não tenha medo. Se tu bobear, tu leva rasteira. Mas vai dizer a vender. Mas vai dizer pra vender. O luta maculelo.
No fim, chegou o carnaval. Foi com tambores grandes, de cara pintada, roupa colorida e com um microfone alto que eles transformaram o nosso local de alojamento em uma festa cheia de alegria, de loucura, de animação e de um ambiente festivo. É fascinante como os brasileiros conseguem transformar o momento e fazer dele uma grande animação. E eles ficaram tão contentes nesse momento que parece que suas preocupações se desvanecem entre os passos da dança, como se a dança afastasse as suas preocupações. Todas as suas festas são realizadas sem álcool. É a prova de que se pode divertir ao máximo sem bebidas alcoólicas. Chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse globo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse globo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Hoje de manhã participamos da oficina de pintar os ovos com a Catarina. Pela tarde, estivemos na obra onde comecei por carregar baldes de areia, depois tijolos e, por fim, até pude construir uma parede. Para a janta, comemos pratos luxemburgueses, sopa de cebola, knedelen e uma sobremesa chamada cachorro frio. Hoje foi a noite luxemburguesa, durante a qual apresentamos bolinhos de carnaval, pão com requeijão luxemburguês, a tradição do Dia da Luz, tal como os ovos de Páscoa. Os brasileiros nos mostraram seus estereótipos sobre o Luxemburgo. Nós apresentamos uma cena em que o Supergemp apresenta o Luxemburgo fazendo uma viagem pela história com uma brasileira. A noite acabou em festa.
Heute feiert das gebaut, weil der neue Mo ein gutes Spruch an der voller Rede steht, in der Platte wird gefegt, heute sind wir all dick doof. Tava procurando foi Vitor. O Vitor tava olhando pra mim. Caralho. Oxi. Tô mais doido ainda no sábado. Sou polêmico. À tarde, fomos para um campo visitar os pobres camponeses que lutam pelo que têm. Foi uma experiência que ficou gravada na minha memória. Eles viviam em barracas feitas de lata e lonas. A injustiça do Estado brasileiro está representada visivelmente nesse local e foi duro de ver. Sem água corrente, mas com eletricidade. E mesmo que eles não tenham nada, nós fomos acolhidos com um sorriso. O meu respeito mais profundo para com essas pessoas. Não só porque conseguem viver assim e conseguem aguentar, mas porque eles não desistem da luta e voltam sempre, mesmo depois de serem expulsados brutalmente pela polícia. Eles são vítimas de corrupção, injustiça e opressão. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Mas o que impressiona mais é a mentalidade dessas pessoas. Eles têm uma enorme persistência, força e se fortalecem mutuamente. Se há uma coisa da qual tomei consciência, é de que o mais importante de tudo é a união e ter uma atitude de viver positiva. Um dos brasileiros disse que não é importante ver todos os seus amigos ou saber quem são. O que conta de verdade é saber que não se está sozinho, independente de onde os outros se encontram. O fato de nós estarmos presentes é a prova disso. Eu não estudei nada, foi uma matemática, seu irmão, como assim, foi o que eu aprendi da minha parte, da parte de Deus. Depois, os meninos luxemburgueses e brasileiros do mutirão
juntamente com a Gisele, jogaram futebol contra um time do acampamento. O nosso time perdeu de 1-3, mas nos divertimos muito. Ela vai vir aqui, ó. À noite, a conscientização do que vimos umas horas atrás criou uma tempestade de impressões, emoções e ideias que ainda se sentiam na manhã seguinte. A revolta e a tristeza foram o mais marcante. Balanço parcial. Isso aqui é maravilhoso. Mesmo que os brasileiros tenham uma abordagem diferente do que nós, com coisas específicas, sinto que vivemos bem todos juntos. Criamos laços afetivos e vai ser tão difícil nos despedirmos deles e do nosso grupo. Estar juntos durante 3 semanas em um país diferente é algo que une. Nesse momento, aproveitamos cada segundo, porque a despedida está se aproximando. Tempo agora. Vou fazer isso. Auf welche Staaten tritt denn am CP op? Pode ficar em cima da parede, não. Esse movimento que, com a força da natureza, o cacique Chicão encorajar os guerreiros que estão ali, por conta que a luta não foi fácil. E a gente, para 3h30 da tarde, ele deu esse grito, subiu depois da fala, subiu em cima da porteira. À noite, houve uma cerimônia ecumênica. Foi uma noite espiritual, na qual apresentaram pequenas encenações mudas, cantamos Kumbaya, discutimos sobre a missão e foram apresentados rituais dos índios. O ambiente estava bonito e festivo. Vem cá, boca, ainda trabalhar na minha Jurema. Vem cá, boca, ainda vem comigo trabalhar. Vem cá, boca, ainda trabalhar na minha Jurema. Vem cá, boca, ainda vem comigo trabalhar. Mandaru, rei, rei, mandaru, ha, ha. Mandaru, rei, rei, mandaru, ha, ha.
Ô meu irmão, ô irmão meu, cadê meu irmão que não vem brincar mais eu? Ô meu irmão, ô irmão meu, cadê meu irmão que não vem brincar mais eu? Hoje participamos da oficina de percussão e à tarde construímos uma parede na obra. Onde é que tá aquele banco de Jeremias? Massa pra ele sobe aqui, ó. Dann dreht hin, das geht aber schmeckt nur, dass es Schutz ist schwer. Eu vejo aqui que é da nossa. Esse é o Uma preguiça da bexiga. Hoje à tarde foi a oficina de agricultura. Tivemos que limpar o campo de erva daninha, preparar a terra e depois plantar feijão e macaxeira. Sentimos no nosso próprio corpo o trabalho duro que isso é, principalmente no sol e no calor, e a vida difícil que essa gente vive. E eles lutam para pelo menos poder viver essa vida em dignidade. peixe. Muito peixe no rio. A gente tinha uma rocheira mariscada. Pegou ele na perna, né? Você pega essas duas, aí você faz coisa à toa e no outro dia você vai cava a cova e planta. O dizer dela tá certo, entendeu? Não, o que ele quer dizer é macaxeira. Quando ela tá bem, aí passa. Hoje de manhã, fomos para o acampamento Jeremias pintar o monumento que foi construído pela equipe Blois. À tarde, participamos da inauguração do monumento, juntamente com alguns brasileiros do acampamento Jeremias. À noite, realizamos a última avaliação, na qual um membro da coordenação participou como secretário para elaborar uma ata. Recebemos uma lista com vários pontos que discutimos em equipe. Mas vai fazer aquela foto lá. Durante a tarde, preparamos em equipes umas encenações divertidas e momentos bonitos do mutirão. Durante a tarde, preparamos em equipes umas encenações divertidas e momentos bonitos do mutirão. Durante a tarde, preparamos em equipes umas encenações divertidas e momentos bonitos do mutirão.
E nós, luxemburgueses, aprendemos a dança que os brasileiros dançaram em sua noite. Tribos do Brasil. Já antes da janta, o ambiente estava abalado de emoções. A noite foi espetacular. O Silvaldo e a Catarina nos fizeram rir tanto e as encenações estavam simplesmente tão legais. Depois, ficou tudo bem emocionante. Os brasileiros nos ofereceram camisetas que eles próprios criaram com o logotipo do projeto. E isso ocorreu enquanto cantamos a canção do adeus. Depois, todos choramos, como uma cachoeira, e toda a gente se abraçou. Foi um momento tão bonito que é impossível descrever. Obrigado e saudade são as palavras que resumem a noite. Mas como eles sempre dizem, não é um adeus, é simplesmente um até logo. Aqui, Juan. Aí eu tô pegando minha sandália. Vai que é tão bonito. Esse vale, eu pensei em botar um papel que ele pisa com outro. Puxa. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar assim, tudo você perto de 1940 a 1963. Hoje de manhã, arrumamos nossas mochilas e desmontamos nossas barracas. Almoçamos juntos e dançamos mais uma vez a dança Tribos do Brasil, antes de nos despedirmos com muitas lágrimas. Poder